Isso aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar daquilo que a gente ama, que é o futebol, uma paixão que roda o mundo e que faz muitas pessoas sonharem com o futuro dentro dele. Hoje, mais um amigo, a gente se conhece há muito tempo, durante um tempo perdemos contato e estamos aí de novo para conversar. É alguém que trabalha por trás dos bastidores do futebol, mas que também tem um papel importante dentro desse mecanismo todo. E queria te agradecer aí por esse tempo, Guto, e pedir que tu te apresente aí para o pessoal, fale um pouquinho do momento que estás vivendo hoje, né? Nós estamos no meio de uma pandemia mundial. Fala um pouquinho desse teu momento agora e depois nós vamos lá para o início lá da infância e contar um pouquinho da tua história. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Conforme a ocasião, lembra dessa, né? Então, meu nome é Augusto, né? Todo mundo me conhece por Guto Silva, que eu moro em Criciúma, Santa Catarina. Hoje eu resido em Siderópolis, né? Depois de rodar bastante aí com o futebol, hoje a gente está montando um parque de aventuras, né? É um parque com rapel, escalada, trilha, tirolesa, e outras coisas ligadas ao esporte de aventura, né? Voo livre, enfim, vários esportes de aventuras na barragem do Rio São Bento, aqui em Siderópolis, que é um ponto turístico da região, né? Entre outras coisas, lá dentro tem a Pedra Furada, que já é um local que o pessoal costuma ir, né? A gente está montando uma pousada, um restaurante para poder atender esse pessoal, né? Eu estou aí chegando quase aos 50, 47 anos eu tenho, vou fazer agora 47 anos, e tenho uma vida aí nos últimos 15 anos ligada ao esporte, né? Pratiquei esporte a vida inteira, todos os tipos de esportes, comecei com natação, passei pelo judô, depois fui para tênis, joguei todos os esportes coletivos no colégio, mas, né, a nossa paixão realmente é o futebol, né? E o futebol fez com que eu vivesse os últimos praticamente 15 anos aí da minha vida, né? Hoje, como tu fala, hoje minha ligação com o futebol, além de estar aí praticamente quase que toda semana aí nos programas esportivos aqui da região, né, que sou convidado a participar, estou muito envolvido na política do Criciúma Esporte Clube, né? A gente montou uma chapa chamada Revigoração com alguns amigos aí, quase todos tu conhece também, e vencemos as eleições todas aqui no Criciúma, né? Vencemos a eleição para o conselho, né? Uma chapa nova, Revigoração. Depois vencemos a eleição da mesa diretora e do conselho fiscal. Então, a minha vida, eu estou no futebol por causa do Criciúma, porque gosto muito do Criciúma, porque estou envolvido ali diariamente, né? E estou no esporte ainda hoje, não no futebol, né? Mas estamos contentes porque a gente no esporte, eu acho que o esporte é o caminho para esse Brasil nosso aqui, né? Tirar a gurizada da rua, fazer as crianças entender que o coletivo é importante, né? Se pudesse ser um esporte individual também, mas eu gosto muito do esporte coletivo, acho que a gente aprende muita coisa nele. Fiz a minha vida inteira dentro dele, né? E sei que eu divido muitas coisas hoje e tenho muitas atitudes por causa de toda aquela formação que eu tive com meus professores, né? Todos eles importantes aqui, né? E alguns teus também, né, Ricardo? O Daniel, o Zé, o Nick, o Gustavo Simonetti, o Mário, o pessoal que é do tênis, né? Todos aqueles esportes que a gente foi passando na vida aí, todos eles deixaram um pouco na gente aí e graças a Deus a gente consegue aí trabalhar hoje com aquilo que a gente gosta, né? Depois eu vou querer falar um pouquinho também, a gente já conversou aqui em off dessa questão do trabalho que vocês estão fazendo no Criciúma, né? Eu acho que de uma mudança que o futebol brasileiro tá precisando e está começando a viver. Eu quero só puxar um gancho de que tu falou dos professores e daquele início. Eu quero ir lá para o início teu, mas só fazer um comentário assim. A gente está terminando agora uma Olimpíada, né? A gente vê um país lá em cima que é um país que investe nessa educação muito entrelaçada com o esporte
e que faz ser um dos países mais potentes do mundo, né, que é os Estados Unidos, e tu comentou aí da revigoração e de muitos que estão à frente disso, e pensando na nossa cidade, várias pessoas que hoje são protagonistas na cidade, assim, nas suas áreas, e a gente olha lá para trás, todos foram pessoas que na nossa época escolar eram também as referências no esporte escolar, né, em Sim, cada sim. um em suas escolas, e o quanto isso, o esporte também foi responsável nessa formação. E aí, voltando no começo lá da vida do Guto, assim, tu falando de todos os esportes que tu vivenciou, e a gente teve a oportunidade, né, tá de uma geração na frente da minha, mas que eu ainda peguei isso, como nós tivemos essa oportunidade do esporte ser tão vivo no nosso dia a dia, né? Eu acho que era as amizades que hoje a gente carrega, a grande maioria foi voltada no esporte, porque era uma época que a gente não se relacionava só com os colegas da nossa escola, porque por ter muita competição a gente acaba se interagindo e a cidade inteira se interagia, né? Quando é que é esse momento assim no teu da infância e juventude, o, tu começou a olhar mais sério assim pro meio do esporte? A verdade é que assim, eu venho de um grupo, que nem tu falou, de amigos que a vida inteira fez esporte, né? Então, assim, nós tivemos sempre envolvido em competição, né? O Colégio Marista aqui, né? Ele vivia em competição, né, cara? A gente vivia numa competição formando líder, né? Eu sempre falo que a formação aqui no colégio, na época, hoje eu não sei como é que tá, não frequento mais o Colégio Marista, mas na nossa época a gente tinha eleição para líder de classe, né? Para líder esportivo, para líder cultural, líder, né? Então, assim, tu era estimulado a disputar, né? Tu era muito estimulado a disputar. E aí, até nos esportes individuais aqui em Criciúma tinha uma peculiaridade que os individuais eram coletivos, porque tu tinha grupos, né? Eu joguei tênis bastante tempo, né? Na época, ali naquela minha adolescência, mas eram equipes de tênis, né? Então eram equipes. A gente treinava em 4 ou 5, né? E aí treinava durante o dia, treinava todos os dias de tarde, né? Então, assim, eu acho que a minha vida esportiva, ela teve sempre, sempre teve comigo. Eu não consigo desassociar nenhuma parte da minha vida de que ela não estava ligada a alguma coisa ao esporte. E ela foi acontecer ali por volta dos meus 30 anos ali, de eu entrar na parte profissional do esporte, né? Mas eu vinha com ela desde sempre, porque nós tínhamos, na época, eu sempre falo assim, nós tínhamos algumas opções, né? Aqui em Criciúma, por exemplo, tu não tinha todas as opções. Hoje em dia é tanta coisa para fazer, hoje em dia tu tem tantas opções, tem tantas facilidades, que hoje tu já não consegue mais, assim, tu não tem a família aqui em Criciúma, no final de semana ela ia sábado no centro e domingo ver jogo de futebol, a família toda, né? Todo mundo ia ao campo do Criciúma assistir, né? Então, pai, mãe, filhos, né? Hoje em dia, um filho vai jogar tênis, outro filho vai andar de skate, outro filho, né? São muitas Uhum. opções, elas abriram demais as opções. Mas na nossa época, era concentrado no futebol, né? Era o futebol que movia a cidade de Criciúma, era o Criciúma que movia a cidade de Criciúma, né? Então, assim, então foi muito, como é que eu vou te dizer, foi muito fácil de eu acabar, a partir do momento que eu comecei a fazer profissional, estar voltado ao futebol. Ele era o que dava uma possibilidade até de tu ter retorno financeiro, né? Então, assim, eu comecei a trabalhar no futebol com o Dr. Celso, né? O Dr. Celso me convidou para mim ser vice-presidente dele de futebol na época no Próspera, né? O Próspera tinha jogado a Série A do Campeonato Catarinense naquele ano e acabou caindo por um erro administrativo. O Próspera em campo não caiu. E aí tivemos que fazer, aquele ano tinha a seletiva e depois tinha a segunda divisão, então teve um calendário o ano todo. E foi minha primeira experiência profissional não remunerado, mas assim, comecei a entender
que o futebol era muito diferente daquela coisa que a gente via de fora, né? Aquela coisa que a gente via de fora, que a gente vai para o campo torcer, e o jogador, e o ídolo, e aquela coisa, né? Então, eu comecei a entender a parte profissional do negócio, como é que funcionava, né? O porquê que muita gente tenta ser atleta e não consegue, né? Então, assim, a minha vida começou no esporte num convite do Dr. Celso Menezes, fui ao Próspera, e lá eu comecei a entender como é que era o futebol. Mas eu não comecei a trabalhar no futebol propriamente dito ali, do como eu queria, né? Eu fui para lá e aprendi algumas coisas, e depois fui mudando meu caminho dentro até chegar onde eu gostaria de chegar. Eu tive uma oportunidade, de tipo fazer uma escolha. Eu fiz o vestibular e depois eu fiz uma escolha para o caminho que eu queria ir. A gente não trabalhou junto ali, eu acho questão de meses, porque quando eu saí do Próspera, tu assumiu. Foi mais ou menos nessa época aí mesmo. Eu lembro que tu estava lá, acho que tu estava numa base, né, numa das categorias de Eu base. tava no Juvenil e Júnior lá. No Juvenil e Júnior, logo na sequência eu acabei assumindo. Tu falou a questão de escolhas, né, e de perceber. Quando a gente começa a se aprofundar no meio do futebol, a gente começa a se apaixonar, mas ao mesmo tempo a gente começa a conhecer a sujeira debaixo do tapete também. E que são coisas que às vezes, se a gente não se cuida, a gente vai perdendo até essa alegria, essa coisa que é contagiante do futebol por ver as coisas que estão em volta, assim. Como é que foi para ti começar a lidar com essa coisa? Porque, como tu falou, assim, nós vivíamos esperando. Começa na escola, né? A gente começava o ano já pensando na Unichamp, então já escolhia o líder de esportivo pensando nos times que já ia formando já os times já no primeiro dia de aula, pensando na Unichamp, tinha a Olimaca, que era viajar pelo colégio, tinha jogos escolares, tinha tudo isso. Tem o futebol do Criciúma que nos motivava também, eu tinha uma paixão um pouco maior pelo Próspero, então acabava, como meu avô morava na frente do campo também, então aquela coisa de se encontrar na família, né, o churrasco do domingo, e já ficar e tocar em frente. E aí tu tem a oportunidade de trabalhar aí conhecendo realmente tudo que está por detrás, né, do que os holofotes não mostram. Como é que foi essa relação para ti, assim? Foi a paixão, a alegria de estar trabalhando, ela superou bem ou teve que ponderar muito, assim, na hora de escolher o caminho? Não, então, a minha vida, como eu falei, eu vou fazer então um breve relatinho assim. Eu comecei então como vice-presidente do Dr. Celso lá, e logo na sequência fui trabalhar como empresário, né, como um agente de jogadores, né. E trabalhei e assim, eu conheci o Brasil, eu fiz um investimento em mim assim pesado. Eu digo que foi um investimento muito alto. Eu conheci treinador, preparador físico, preparador de goleiro, presidente, gerente, diretor, do Chuí até o Maranhão, né? Eu ia, conversava com o técnico, conhecia jogadores, fiz um investimento alto nessa parte. Mas no decorrer desse meu caminho, e eu não demorei muito, eu entendi que o meu lado não era o lado do empresário. O meu lado não era o lado do empresário, e até te digo, o cara que mais ganha dinheiro nessa corrente, depois do atleta, é o empresário. Né? O dirigente não é o cara que é o que ganha o dinheiro, mas eu gostava mais do lado interno do futebol, formar grupo, né? Trazer jogadores, conhecer os jogadores, trazer o jogador, montar equipes, né? Então eu decidi que eu ia me aprimorar, lógico, trabalhando com futebol, e fui estudar futebol, né? Fui estudar a gerência de futebol. O Internacional, o Inter de Porto Alegre, abriu uma escola de futebol, né? E fez um curso, né, para gestor esportivo. O primeiro do Brasil, na verdade, né? Que era um projeto do Medina, né? Do João Paulo Medina, que hoje está na Universidade de Futebol lá.
E assim, eu tive aula com uns caras assim muito fera na época, né? O Inter tinha feito um projeto de campeão do mundo, né? E o Inter tinha atingido aquele objetivo naquela época e permitia que o Inter, então, vou começar a formar dirigente esportivo. E tu vê que naquela época, lá atrás, né? Em 2010, acho, não me lembro agora, 2009 ou 2010, tava o Roger, que hoje é treinador, tava o Jackson, que é treinador, tava o Luciano, que é treinador, tava o Darley, que tentou e depois acabou, hoje é deputado, né? O Darley, que foi goleiro do Grêmio, né? Tinham outros dirigentes esportivos que hoje são dirigentes esportivos lá em Porto Alegre. Assim, eu conheço muita gente que estava naquele grupo que a gente estudava, porque eram 2 turmas, né? Que hoje todos eles estão envolvidos em talvez em alto nível, sabe? Então, tivemos na época, teve o Medina, teve o Daniel Cravo, que é o advogado do Inter, que é um cara muito bom, né? Nós tivemos uma aula com o Tite, na época o Tite era professor, era o treinador do Inter, Hélio Caraveta, que é uma sumidade do esporte hoje lá no Internacional. Então, assim, o Inter tinha os profissionais dele e traziam esses profissionais para dar aula, né? E eu gostei demais daquilo. Falei, é isso que eu vou continuar trabalhando no futebol, com jogadores, mas até a hora que eu conseguir me encaixar em clube, vou começar a falar que eu quero ir para clube. E aí deu uma rodadinha, cara, assim, trabalhei bastante, fiz muita coisa, assim, do início ao fim, e eu tinha o Próspera como o meu porto seguro. Então, no Próspera eu aprendi a fazer documentação, a ir na federação, a conversar com o pessoal das federações, a entender como é que era um contrato, né? Então, assim, eu não cheguei para trabalhar no futebol cru. Eu não comecei a pegar um menino aqui, levar para lá, cru, né? Tinha o Próspera. E eu sempre digo assim, ó, que fazer futebol no Barcelona e no Próspera, a mecânica é a mesma, né? A mecânica é a mesma, né? Agora, as responsabilidades, né? Elas são muito maiores, né? Mas a mecânica de fazer futebol aqui e lá é a mesma. Tu chega ali, tem o cara que torce a favor, tem o cara que torce contra, tem aquele que te puxa para cima, que tenta te atrapalhar. Isso não é inerente do futebol, cara. Muito inerente ao futebol. As pessoas do futebol são assim, elas entram e elas têm ciúme de quem está chegando e nunca ninguém pode, e não pode renovar nunca. Ah, porque eu já estou aqui há 20 anos. Tá, mas tu chegou um dia, né? Tu chegou um dia aqui, então daqui a pouco tu vai ter que começar a passar, né? E no futebol não é assim. Às vezes a maioria dos caras, eles entram no futebol e eles acham que tem que ser ad eterno, né? E eles não tentam buscar o algo a mais, né? Então, assim, eu fui lá no Próspera, eu queria estar no Criciúma. No Criciúma, eu queria estar no São Paulo. No São Paulo, eu queria estar no Barcelona. Então, assim, eu não queria ficar ali sentado num trono ali e dizer que eu era o dono daquele campinho e aqui é meu. Entendeu? Então, assim, eu dei aquela rodada boa e eu decidi que eu queria futebol. Então, eu fui. E fiquei, cara, olha, rodei, dei uma mãozinha no Próspero, depois dei uma mãozinha no Hercílio, documentação para o pessoal do Tubarão, do Hercílio, clubes pequenos, né, tal, até que em 2011 eu fui, então, olha só, eu fui para o Farroupilha em Pelotas, né, junto com o Luizinho, né, com o Luizinho Vieira, que tinha sido meu atleta no Próspera, que eu tinha colocado em alguns clubes depois, que eu aprendi demais, porque tu acaba aprendendo, né? Quando o cara tem um pouco de inteligência, ele te ensina, né? Então, assim, era um atleta, então eu conseguia trocar informação muito com ele. Junto com o Luizinho, voltando um pouquinho, eu trabalhei como scout de uma empresa da Grécia, a gente observava jogadores aqui para essa empresa da Grécia, trabalhei para um agente FIFA antes disso, então, assim, eu fui fazendo uma carteira de habilidade, desenvolvendo habilidades para que quando eu começasse como o gestor que eu queria ser, eu ter rodado todos os meus, sabe, aqueles periféricos do futebol que faz com que a gente consiga desenvolver um método de trabalho. E aí, eu vou só para terminar, eu acabei indo para o Farroupilha, onde eu fiquei de auxiliar técnico, que era uma coisa que eu não imaginava, mas eu não passava na minha cabeça de forma alguma estar em comissão, mas eu fazia as duas, eu fazia a gerência e o auxiliar. Eu descobri que muitas vezes isso acontece mesmo, né?
que o gerente acaba logo na sequência virando um auxiliar, daqui a pouco treinador. Mas assim, eu não tinha a experiência de atleta profissional, né? Jogar amador, né? Gostar do amador, de brincar no final de semana, mas eu não tinha a experiência e é totalmente diferente. E aí eu recebo um convite lá nesse ano, em 2012, para mim ir para o Esportivo de Bento. Eu tinha trabalhado em 2009 com o Leonardo, que era goleiro do Próspera, e o Leonardo virou diretor no Esportivo e me levou para ser gerente. Cara, fui em 2011. Voltando ali só um pouquinho, deixa eu voltar ali no Farroupilha, nós pegamos o clube do Farroupilha, tinha 4 rodadas para acabar, o Farroupilha na zona de rebaixamento, nós tínhamos que ganhar 3 e empatar uma. Olha só a bucha que era, né? Esse era o que nós precisávamos fazer. Ganhamos a primeira partida, não esqueço. Ganhamos uma partida do Rio Grandense de Santa Maria. Tem 2 times lá em Santa Maria, né? Tem o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense. Ganhamos ele e era o Thiago Nunes. O Thiago Nunes, que hoje é treinador, que foi treinador campeão aí do Atlético Paranaense. Então, tu olha quanto tempo que esses caras estão ralando, né? Tu olha quanto tempo que o Luizinho tá ralando, que o Thiago tá ralando, né? Que os caras estão carregando a mochila das costas aqui com a roupa suja, né? Aquela coisa assim, né, cara? Então, assim, e nós acabamos classificando para a segunda fase. No final não precisou ganhar todos esses jogos, a gente ganhou mais um, o outro time perdeu 2 que ele não podia perder, tal, e a gente classificou e fomos para a próxima fase e jogamos a próxima fase, ficamos fora no final numa partida decisiva com a Avenida lá em Santa Cruz. E aí recebi esse convite. E era o Luizinho de treinador. Luizinho treinador. E aí recebi esse convite para ir para Bento. Daí assim, ó, olha como é que é o futebol. Eu fui para Bento, eles tinham perdido uma semifinal para subir da segunda divisão para a primeira. O Leandro Machado era o treinador, o Leandro que tinha treinado aqui. Cara, eu acho que eles jogaram 15 partidas, perderam 2. E os caras perderam a classificatória porque tinha um jogador irregular inscrito. Entraram no campo com a história do jogador irregular, deu um trevo na cabeça dos caras, deu uma desmotivada, tu olha como é que é a força. Perderam aquilo ali. Deram férias de 15 dias, me contrataram, trouxeram o Nestor Simeonato, o Nestor tinha sido treinador no interior todo ali, tinha sido treinador do Grêmio, tudo, chegamos junto, olhamos o grupo, tal. Cara, 12 partidas, nenhuma vitória. Nenhuma, não ganhou nenhuma. O que tu vai falar pro teu diretor, pro teu presidente, né? Eu falei, os caras vão chegar em dezembro aqui e vão dizer, muito obrigado, né? Fica para uma próxima e a gente vai conversar, tal. Mas aí assumiu um presidente novo. Um presidente que ele era um torcedor daqueles de alambrado, assim, um engenheiro lá em Bento, e o Manha e o Leonardo ficou de diretor. E aí sentou o presidente velho, o presidente novo, o Leonardo, e sentamos para conversar. Daí a única coisa que eu falei foi assim, cara, vocês premiaram um grupo derrotado com um contrato até dezembro. Então, assim, os caras não tinham ambição nenhuma, os caras estavam aqui para sentar e jogar. Cara, então, assim, o que nós vamos fazer? Aí eu fiz assim, ó, tudo aquilo que eu pensava da minha vida, os caras pediram assim, dá uma geral aqui, entrega para nós um relatório que nós vamos analisar. Cara, peguei tudo, cara, tudo que tinha, fiz um apanhado, tal, e levei para os caras. Isso, tem que trocar isso, fazer assim, senão não vão chegar a lugar nenhum. E vim embora para Criciúma. Falei, os caras não vão me ligar nunca mais, né, cara? Porque, teoricamente, eu falei que o trabalho do meu diretor lá, que tinha me contratado, e do ex-presidente, tinha sido falho, né, cara? Mas cabia a mim apresentar os erros, né? Senão, o que vai acontecer, cara? Futebol, tu sabe como é que é, né? É aquele baixo do tapete quando tá errado, né? Baixo do tapete vai deixando. Às vezes o cara não fala a verdade porque sabe que pode sobrar, né? Mas assim, eu achei que na verdade eu falei porque eu ia falar. Mas eu já sei, pô, cara, 12 partidas, não ganhamos nenhuma, que os caras vão ficar gastando dinheiro comigo, né? Tipo assim, né? Aí fui embora. Aí os caras me chamaram, não, vem cá que nós queremos conversar. Eu falei, opa.
Agora eu vou, se os caras me perguntar, eu só vou, eu venho se eu puder fazer isso. E foi, cara, foi assim. Eu quero fazer assim. Não, nós vamos te dar uma carta branca, então, carta branca que eu digo, né? Vai ter. Tá, e o que? Eu não quero mais nada disso que tá aqui, ó. Eu não quero ninguém que estava aqui o ano passado, não quero todo mundo que perdeu, que errou, que não fez, eu não quero mais ninguém. Tira todo mundo daqui e eu vou montar uma equipe nova de trabalho do zero e só fiquei com o roupeiro, cara. O único cara que estava lá já tinha 20 anos lá de clube. E tu sabe que o roupeiro é o cara, porra, cara, ele sabe 99,9 do clube, né, cara? Que o jogador reclama para ele, o treinador reclama para ele, o diretor reclama para ele, todo mundo reclama pro roupeiro, né? Daí ficamos, o Reni tá lá até hoje, inclusive. E aí, cara, montamos um grupo com atletas, 90% deles eu conhecia de jogo, de conhecer o cara, de conversar com o cara, de ver o que ele dava de retorno esportivo. Fizemos algumas jogadas assim de marketing na época, porque o interior do Rio Grande do Sul é Grêmio e Inter e outro clube, né, cara? Uhum. Trouxemos o Edgley, na época tinha sido campeão do mundo pelo Inter, né, no zagueiro. Aí a nossa contratação do Grêmio seria o Rodrigo Mendes, né? A gente sentou com o Rodrigo, conversamos, fizemos um planejamento para o Rodrigo jogar os jogos em casa e poucos fora, tal. Mas ele preferiu parar, né? Ele resolveu parar aquele ano. O cara é de palavra, cara. Eu tive na casa dele, sentamos, conversamos sobre isso. E ele disse assim, ó, eu quero 15 dias. Em 15 dias eu vou dar uma resposta. Cara, no 15º dia o cara me ligou. Ele ligou. Cara, ó, quero te agradecer, mas eu vou parar, vou fazer o curso de treinador, tal, decidi que eu vou parar, tal. Beleza. O Rodrigo Mendes tá com uma franquia do Grêmio, ele montou uns campos de sintético lá em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre. Ele fez a gestão, aquela primeira gestão que a CBF lançou lá em 2012 lá. Depois, aí, inclusive, eu sei que tu fez a licença C, né? Eu também fiz a licença C da CBF. Quem me entregou o meu certificado de conclusão da licença C foi o Rodrigo. Para te ver como o mundo ele dá a volta e a gente acaba chegando junto, né? Aí conversei com eles, relembramos aquele episódio, inclusive, né? E aí, enfim, cara, montamos um grupo muito legal. O esportivo, eu não terminei, eu comecei o trabalho, fui até na segunda fase, depois a gente rompeu lá uma ligação que tinha, eu achei melhor sair para não atrapalhar, eu saí para não atrapalhar o trabalho, mas nós vencemos lá, eu acho que foram 36 jogos, nós ganhamos 30 jogos, perdemos 2 ou 3, e empatamos os outros 3, assim, foi bem pouquinho, subimos em primeiro lugar, disparado em todas as fases, assim. Revelamos o Cassiano, na época, né, o Cassiano depois jogou no Criciúma, mas foi para o Inter na época, ele era emprestado do São José, do Zequinha, que jogou contra o Criciúma agora, o São José vendeu para o Inter, depois o Cassiano rodou, acho que o Cassiano agora está na Ásia agora, se eu não me engano, está no Japão, está na Coreia, ou está num daqueles países, está nesses países aí. Negão alto, 1,90 m de altura, forte pra caramba, velocidade 1000. Montamos um time muito legal, assim, experiente, conhecedor do campeonato e com uma gurizada nova, assim. Então deu para fazer um bom trabalho. Na verdade, assim, aí que foi o teu trabalho, né? Porque antes tu foi dirigir o carro montado por outro, né? Aí levei. É por isso que eu digo que é importantíssimo. Só que assim, tem aquele risco, né? Eu lá, ninguém contrapunha comigo, porque o pessoal não conhecia. Então eu tinha que chegar com o projeto pronto. Eu vou trazer o Fabiano, né? Eu levei o Fabiano, goleiro nosso aqui, que era do Criciúma, né? Eu vou trazer o Fabiano. Mas por que tu vai trazer o Fabiano? Pô, o Fabiano foi campeão da Série C, campeão da Série B, jogou no Vasco, e papai dá toda aquela linha do Fabiano, e agora ele está no momento que a gente consegue trazer, né? Pô, daí trouxe o Fabiano, trouxe o Edgley, campeão do mundo, trouxe o Dirley, que tinha sido campeão no Juventude, no Sport, no Náutico, entendeu? Consegui montar um time. Raoni, campeão no Grêmio, o menino que está jogando até hoje, que é o Feijão, que era do Inter da base, chegou, encaixou,
né? Trouxe o Leandro Melo e o Fábio, os dois tinham sido campeão jogando no Oeste. Então a gente conseguiu trazer, né? Rafael Bittencourt tinha sido campeão aqui no Brusque, de monte, um meia, jogou lá fora em Portugal, né? Aí montamos o meu ataque, que parece que não funcionava muito bem, mas o Cassiano foi muito bem, com o Rafael, que era um menino que tinha jogado no Inter, no Juventude. Então, assim, nós pegamos uma turma do periférico, né? Aquela turma do Juventude, do Grêmio, do Inter, que estava ali na volta, e conseguiu encaixar. E tivemos a felicidade de trazer o Vink naquela época, o Luiz Carlos Vink como treinador, que não tinha feito um trabalho ainda na vida. O Vink não tinha conseguido fazer um trabalho legal. E naquela lá com o grupo que nós montamos, ele acabou dando uma deslanchada. Aí o meu problema foi com ele, então assim, ele tem alguns problemas de comportamento que eu não gosto, então assim, a gente acabou rompendo, e eu, para não largar, eu prefiro que meu time seja campeão do que eu seja campeão. E aí é que eu acho que é aquela questão de montar grupo, né, cara? A gente monta o grupo, lógico que tu erra em algumas peças, né? É óbvio, quando tu apresenta 30 jogadores, se tu acertar todos, tu tem que trabalhar, né, que nem os caras estão montando um time agora no Paris Saint-Germain, né? Como o Real já montou, vai ser, né? Pois é, né? Com dinheiro, com os caras conhecidos, os melhores do mundo, né? Mas a gente não sabe o que vai virar depois internamente, né? A gente não sabe se o jockey lá, se o treinador vai conseguir botar todo mundo junto, fazer andar. Então, acho que isso é o principal, é tu montar um grupo, né? Com pessoas diferentes, de jeitos diferentes, com culturas diferentes, e fazer essa coisa andar. É saber o cara que tu consegue conversar no pé do ouvido, né? E o cara que tu tem que dar um chacoalho, né? vai dar uns tapas na mesa. Então, assim, tu como treinador, tu sabe que tu vai encontrar isso, né? Tu sabe que tu vai encontrar. Então, esse foi o meu grande trabalho no futebol, tá? Esse foi o meu grande trabalho. E só para dar uma sequência, depois a gente pode, se tu quiser fazer uma pausa, né? Aí, naquele ano, em 2012, eu saí, vim fazer a minha última fase no futebol, que é trabalhar em rádio, que é criar sair do lado de lá e vir para o lado de cada imprensa e entender que tu tá falando aqui, mas porque assim, ó, ninguém mais do que o atleta, que o treinador e que o diretor sabe que errou. A gente sabe que errou, né? Sabe que errou na contratação, sabe que errou na escalação, sabe que errou o pênalti que não podia errar. Essas pessoas que estão lá dentro, no dia a dia, lá, elas sabem que elas fizeram algum erro. E a imprensa, às vezes, ela vem de um jeito assim, né? E foi onde eu acho que eu dei que eu consegui dar o meu equilíbrio. Assim, eu estava lá agora, eu posso criticar, eu posso dizer que o cara não jogou bem, ele sabe que ele não jogou bem, eu posso dizer que o treinador não escalou bem, que ele não mudou bem, que a tática que ele escolheu foi mal feita, que ele parece que ele não acompanhou o outro time, né? Porque eu já tive lá dentro. Então, assim, tu consegue identificar algumas situações, né? Mas por que está insistindo com esse jogador, né? Por que esse jogador não fecha? Por que esse jogador não abre? Por que esse jogador... Pô, mas está claro, mas ele não faz por quê, né? Então, assim, foi onde eu acho que foi a minha última participação, que eu digo que eu fechei meu ciclo dentro da coisa do futebol, e em 2014 daí veio, acho que era um prêmio para mim, né? Que era trabalhar no Criciúma, né? Em 2014, na Série A do Campeonato Brasileiro, no clube da minha cidade, né? No clube que eu participei, né? E eu tenho um negócio muito particular meu que eu guardo para mim, eu acho que ele é pessoal mesmo. Eu fiquei 11 partidas como diretor de futebol do Criciúma, né? Até eu sair, a gente foi para a Copa do Mundo, na volta eu acabei saindo. E eu fiquei com 52% de aproveitamento no Criciúma, né? Com um grupo extremamente experiente, Paulo Baier, o Luiz, Serginho, João Vitor, uns cara fera, assim, bom de jogar, Rafael, Maílson, Lulinha, assim, tivemos algumas contratações que elas não encaixaram, mas eu entendo, eu vejo para mim como foi um prêmio, sabe? 2014, Série A, Copa do Mundo no Brasil, eu trabalhar no Criciúma e sair de lá com 53% de aproveitamento.
Eu acho que eu errei em algumas coisas que eu devia ter sido um pouco mais aberto. Talvez o senhor não tivesse caído se eu tivesse sido um pouco mais aberto, assim, né? Mas eu acho que futebol, às vezes, tu não pode estar fechado, bloqueado de um jeito de ser, né? E Então, o achar depois que paciência. acabou também é mais fácil, né? Então, eu alertei algumas pessoas do que estava acontecendo e acharam melhor seguir no caminho que estava, e aí o Criciúma acabou, infelizmente, acabou caindo. Tu comentou algumas coisas aí que eu achei interessante, assim, falar. O futebol, ele é algo que ele é dinâmico, mas ele muda muito, né? Você vê coisa de 10 anos atrás, quem tá no meio do futebol hoje já é ultrapassado e não se encaixa mais, até porque a tecnologia tem mudado, a medicina entrou com tudo dentro, a ciência faz parte. Tem gente que ainda é relutante a isso, mas quem não levar a ciência em conta não vai chegar ao fim. O calendário é pesado, tu perde atleta que tu não quer perder para um jogo, tu perde para um mês, para 2 meses, e aí complica tudo. Mas infelizmente tem pessoas que ainda não aceitam isso, não tanto quem está na frente de um time, um treinador. Mas tu falou algo bem interessante que eu tenho falado muito assim, que é a questão da imprensa também. Tu conseguiu vivenciar lá. E a gente sabe, quem tá no meio do futebol, que não é no jogo que tu perdeu, né? É a semana, é a preparação. Não, lógico. E ainda, não sei se a tua visão é a mesma que a minha, mas ainda no Brasil se comenta muito o jogo e não se presta atenção num todo. Assim. Ontem eu estava acompanhando os bastidores lá com o Denis Luciano lá e o Nassif no jogo do Criciúma, e estavam se comentando algumas coisas, e por exemplo, o Paulo Baier comentou que ele tinha alguns atletas importantes para ele, que ele nem ia botar eles treinar, só para eles poderem ir para o jogo, e aí depois foi comentado, de repente, que ele mudaria o sistema de 4-4-2 para botar 3 zagueiros. Mas como que ele vai fazer isso sem treinar? O que eu digo assim, o meio para que você chegue lá não dá mais para fazer como antigamente, né? Que tu faz um discurso dentro do vestiário, o atleta vai lá e faz e pronto, porque as coisas estão muito mais intensas e tal. O que tu acha assim? Que eu penso que tu mesmo falou, tu fez o curso de treinador e tal. Às vezes as pessoas da imprensa estão ainda com aquele futebol daquela paixão de antigamente e tal, e parece que está meio desconexo do que é a realidade hoje no futebol mundial. Assim. O que tu pensa sobre isso? Então, tu falou duas coisas sabe que eu acho que uma das coisas mais, como é que eu vou dizer assim, uma das coisas mais, não, eu queria usar uma palavra diferente aqui, mas uma das coisas que não deveria acontecer é essa coletiva depois do jogo. Acho que essa coletiva depois do jogo, ela pede respostas que tu não tem as respostas, né? Tu não tem resposta para algumas coisas que aconteceram, né? Bom, o treinador vai para casa, se ele ganhou o jogo, ele vê o jogo mais 2 vezes, porque ele quer ver o que ele acertou, e se ele perdeu, ele vai ver 10 vezes, porque ele quer saber onde ele errou, né? Então, assim, eu acho Até que porque essas coletivas... se ele tivesse a resposta ali, tinha mudado durante o jogo, né? Durante o jogo, né? Então, assim, por que tu não fez isso? Por que tu não fez aquilo? Aí tu tem que dar uma resposta. Porque se tu falar aquilo que realmente tu pensa, os caras vão dizer que tu é burro, né? Porque você... Por que tu não fez isso? Eu não fiz porque eu não vi. Eu não vi isso, né? Ele tem que... E assim, e aí tem que ser o Muricy para dar essa resposta, né, cara? Tem que ser o Filipão para dar essa resposta, Sim. né, cara? É os caras que já ganharam tudo, né? Porque se for outro, e ainda assim eles são taxados de um monte de coisa, né, cara? Então assim, o que eu acho? O futebol, ele mudou tanto, tão rápido, e as pessoas não mudaram, né? Não mudaram. Porque assim, mas na minha época era só fazer isso. A gente escuta muito, né? Mas na minha época era só fazer. Cara, mas mudou, cara. Um cara corria 7 quilômetros, hoje corre 14, né? O cara antes, ele dava um miguelagem no campo o tempo todo. Hoje a câmera pega lá o calor dele no campo e diz o que ele fez naquele momento ali. O cara E joga não com o pensa que GPS nas costas, né? é isso aí, cara. Não é lá no Barcelona, é aqui no Criciúma. Não tem?
O preparador físico sabe quem que deu o migué ali no jogo, que se escondeu da partida. Ele sabe o quanto que o sprint que o cara fez, quantas arrancadas ele deu, né? Aonde que ele chegou no máximo dele. O cara sabe tudo. Então, assim, ficou muito assim. Até tenho visto também algumas coisas assim, porque agora 50% de bola, né? Olha, o cara ficou com a bola no terceiro terço do campo. Porque a linha baixou. Tá, tudo bem, acho que até um pouco. Ainda é um pouco demais, assim, essas nomenclaturas novas, até acho que é um pouco demais em alguns segmentos, não tem, onde não há estudo, né? Onde não há estudo. Tem muita gente falando linha baixa, linha alta, fecha corredor, abre a passada. Não tem, assim, tem umas coisas que eu acho que é um pouquinho demais para gente que não estuda, né? Para quem escuta lá o comentarista lá da ESPN e da outra e repete aquela coisa ali, né? Eu acho que é um pouquinho demais algumas Não, pessoas e falando também, sobre né, isso. o Guto, ele não está falando para uma roda de treinadores, né? Está falando para É a isso aí, população que não entende isso. Qual o problema de é falar um isso aí. contra-ataque em vez de falar uma transição rápida de ataque? O cara É, é 8 por meia dúzia, mas é a mesma coisa, assim. Isso não é isso. Eu acho que o problema está mais no conceito e no processo metodológico do que no que está falando, né, no discurso. lógico, mas aí o cara usa uma, duas, três palavras diferentes para ele dizer que ele tem conteúdo de futebol, entendeu? E aí eu não consigo, às vezes eu acho que é um pouquinho demais essa coisa, assim. Né, minha opinião, acho que é um pouquinho demais. Só para fazer um Mas parênteses assim, aí que tu tá falando, eu não vou dizer o nome do treinador porque fica feio, mas tem um treinador famoso aí que o pessoal tava chamando ele de ultrapassado. Aí ele ficou eu acho que uns 3 meses fora e foi dar uma entrevista. Cara, mas quem leu o livro do Guardiola sabe que ele copiou e colou a frase do livro. A frase do livro, idêntica. E aí falou isso, terminou terminou a entrevista com os caras do Sport TV falando, não, ó, agora que se modernizou, porque só fez um copiar e colar. ele leu O o que o Guardiola falou Guardiola no tinha escrito livro. no livro. Então, daí assim, ó, essa aí é a atualização deles, entendeu? Não, tudo bem, eu acho que se ele buscou o livro para ler, ele foi buscar alguma coisa. Eu Mas não tô, se é um treinador. eu não tô nem zombando do treinador, tô falando dos Sim. repórteres que saíram. Agora sim ele tá. Entendi. Não, é porque assim, eles em vez deles pegar o avião, que eles têm dinheiro pra caramba, né? E pedir pro Guardiola para ficar 10 dias com eles lá, eles não têm essa humildade aqui no Brasil, né? Eu vou ler o livro, né? Eu vou dar umas duas, três palavras diferentes e aí sigo, né? Tu pode olhar que uma coisa que aconteceu, não sei se tu já conseguiu ver isso. Os treinadores no Brasil hoje, os mais antigos, todos eles trocaram sua comissão técnica. Pode olhar. Os auxiliares hoje, de 3 ou 4 treinadores mais novos, eles são todos mais novos. Eles Dos são de treinadores uma mais velhos, né? geração dos mais velhos, eles trocaram os antigos auxiliares ou Uhum. ainda permanecem na sua comissão, mas todos eles têm um treinador mais novo. Que é o cara Porque científico, estudado. porque os caras chegaram com conceito novo, né? Chegaram com treinamento novo. Tu pode olhar, o Filipão tá com o Turra junto com ele, né? O Luxemburgo tá com o Copertino junto com ele. O Abel tá com o Cobalcini junto com ele, esqueci o que jogava com ele no Inter lá, o lateral lá, com ele, que é bem antigo dele, que anda com o Abel sempre há muitos anos, daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas trouxe o Ricardo Cobalcini, que é aqui do Sul, inclusive, tá modernizando, cara. Os caras estão trazendo gente jovem, gente que moderna, gente que tá numa tipo assim, de 2, 3 gerações mais novas, não tem? Uhum. Que trouxe conceitos diferentes de treinamento. Então assim, eu acho que é essa questão do livro, não tem? Eles não vão lá no Barcelona, né? Mas esses meninos que chegaram novo agora, aí menino, cara, os caras de 50 anos também, né? Mas eu digo assim, são os caras mais novos e chegam com metodologia nova. É uma maneira de oferecer alguma coisa nova para o atleta dele. Eu acho que o problema é a falta de reconhecer isso, dessa necessidade. Né? Porque, assim, pô,
Até interessante isso. No treino que eu faço pela Argentina, eles não tratam o treinador como treinador, e sim como diretor técnico. Isso. Porque ele precisa entender todos os setores e fazer que esse mecanismo funcione. É interessante que o treinador, sei lá, que o Abel, que saiba o que o preparador dele físico dele está fazendo, para que ele entenda se é aquilo que ele quer, que se encaixe na proposta de trabalho dele, mas ele não precisa ser expert nisso, né, cara? Então, assim, Claro que não. às vezes não sei, uma coisa que para nós é muito boa, agora nós somos recordistas de Olimpíadas, somos o maior do mundo, mas isso às vezes nos gera uma prepotência que a gente parece que é vergonhoso falar que tu precisa do outro, assim. Isso que tu comentou de pegar o avião e ir para fora, o inverso também não acontece. Tipo, eu tô aqui em Criciúma e tô andando por algumas cidades, tal, fico em Porto Alegre, e para mim achar alguém que abra as portas para que eu possa acompanhar uma semana de treino é difícil. Ah, acredito. Acredito. Então, assim, Aí, tu pode olhar que eu te falei isso no início, que o clube ele é tão fechado que ele entende que todo mundo é um concorrente, alguém que veio pegar alguma coisa e não. É muito difícil, cara. Assim, tu só vai conseguir treinar, só vai conseguir acompanhar um treinamento, só vai conseguir fazer parte de uma comissão se tu for amigo de alguém, que esse alguém deixa tu chegar, que esse alguém deixa tu mostrar o teu trabalho, mas no futebol, no Brasil, eu não posso falar no exterior porque eu não tenho todo esse conhecimento, né? Mas aqui no Brasil só assim. É muito fechado e os caras morre de medo de que alguém apresente alguma coisa nova e o diretor veja essa coisa nova, entenda que aquilo ali é novo e aquele que está lá não tá te dando retorno. em Cara, eu tive contrapartida, agora tem a esperança, né? Eu acho que a gente comentou isso em off. O que tem desses caras da nova geração e até uma geração mais nova do que esses que já estão ajudando esses mais antigos, que estão indo para a internet, estão fazendo roda de debate sobre assuntos, falando sobre parte técnica, falando sobre a parte científica. Hoje, eu acho que a nossa base no Brasil hoje, em clubes maiores, eu acho que está mais bem servida do que de treinadores locais brasileiros, do que os de cima, cara. Pelo que a gente vê assim, da troca de ideia, de conteúdo, de uma coisa mais de formação mesmo. o que eu estava falando, eu acho que aí eu deixei escapar. Eu vejo que o pessoal mais novo está estudando bastante, né? Buscando bastante aperfeiçoamento. Só que o treinador de futebol, invariavelmente dos clubes vai ser um ex-atleta. Vai ser um ex-atleta. Tu pode pegar hoje aqui no Brasil, se tem 60 clubes, tu vai olhar quem que é que está treinando os times hoje. Ele vai chegar ali porque ele é um ex-atleta. Né? Muito difícil que o Guto vá lá e seja treinador de juvenil, do júnior, e não jogou bola e depois vira treinador do profissional. Muito difícil. No Brasil, hoje mesmo, É resistente, né, isso. não sei se tem hoje no Brasil alguém que nem o Mourinho, assim, que não treinou ninguém e foi chegando. Não me lembro agora, assim, num curto espaço de tempo, de Eu acho que, quem. de repente, o Thiago Nunes, que não chegou a profissionalizar, assim. Mas tu olha só o que aconteceu com o Thiago. O Thiago fez um É, trabalho que vinha de uma base forte, né? Da base forte dele no Atlético Paranaense. Foi no Corinthians, já não ficou, veio no Grêmio, já não ficou, e daqui a pouco, não cara, tem respaldo, né? For num não time de menor segura. expressão, fica. Se é É, no, tu vê o próprio isso aí. Barbieri agora, que está fazendo um baita trabalho no Bragantino. Eu não sei se é sábio para ele agora trocar por um time maior, assim. Não deveria, ele deveria Porque, usar o exemplo do Thiago, né? Porque porque senão lá daqui no a pouco ele se Bragantino, some. lá no Bragantino, ele tem eles têm uma linha, né, de trabalho, né? O trabalho deles serve ao Bragantino, Sim, entendeu? O Bragantino quer aquilo ali, embora e o Barbieri vinha do Flamengo, né? Ele vinha, não é um cara que ele só saiu do nada, né? Entendeu? Então assim, se fosse ele, pela condição do Bragantino hoje, sim. não faria uma. Não, Eu sairia do Bragantino para eu ir para acho a que Áustria, eu né? Para ir acho para que outro ele é clube do Bragantino. eu acho que ele é um cara
bem entendido nisso, assim. Eu acho que ele não vislumbra isso. Eu estava vendo o trabalho dele no Guarani, que ele fez um baita trabalho no Guarani também no Uhum. Paulista de 2019, eu acho. 2020. Ele já tem essa história. Mas o que eu digo não é nem se ele vai trocar ou não, mas é sobre isso que tu está falando, assim. Às vezes esses nomes, entre aspas, menores, também tem dificuldade de chegar, cara. É um negócio Nossa, impressionante. gigantesca. Os nomes grandes falam bobagem, fazem bobagem, mas tem o nome. Os caras seguram. E aí, assim, ó, só para terminar ali, então, minha linha de raciocínio nessa questão. Nós estamos fazendo aqui com a Revigoração, que é esse movimento político que trabalhou em cima do Criciúma, a gente vai tentar, com os passar dos tempos, fazer aquilo que eu acho que é o próximo passo de evolução no futebol do Brasil. Formar novos dirigentes, né? Porque é o seguinte, tu vai formar, o atleta tá ali, né? Cabe tu captar bem, tu transformar ele num atleta de alto rendimento e ele te dá o retorno esportivo, né? O treinador tá ali, né? Ele está estudando, ele está se aperfeiçoando, mas pega um diretor fraco, joga tudo fora. Entendeu? Pega um dirigente, um presidente, um fraco, joga tudo fora. Não tem? Agora o Criciúma aqui passou por uma transformação, o Criciúma passou por uma fase em que o Criciúma faturou, para números do Brasil, 260 milhões de reais passou aqui no Criciúma. Sem ainda, não tem uma venda do Nino aí, mas tem 260 milhões de reais em 5 anos. Né? O Criciúma estava devendo dinheiro, cara. Né? Tá aí, tem um balancete aí que apresentaram, o Criciúma deve 8 milhões com 250 milhões que passou dentro do clube. Dirigentes que não sabem fazer, dirigentes que geram prejuízo dentro do clube. Entendeu? Então, assim, o Brasil vai precisar evoluir no dirigente. O dirigente não vai poder ser só o cara que tem dinheiro, o dirigente não vai ser só o cara que tem o voto, ele vai ter que apresentar uma gestão. E isso vai acontecer a partir do momento em que o cara responder no CPF dele. Não tem? O dinheiro entrou na conta do clube. Por que entrou 300 milhões aqui nessa conta e o senhor gastou 360? Por que o senhor endividou o clube em 60 milhões? Por que o senhor fez isso? Na sua empresa o senhor faria? Na sua casa o senhor faria? Né? Por quê? Então, assim, é o próximo, é a evolução. Eu acho que o atleta vem evoluindo, cada vez mais a gente está deixando de ter jogador e tendo atletas, né? A gente cada vez está melhor nisso aí. O treinador, a preparação física, as valências aí, o que tu falou, toda a ciência, toda a medicina que tem no futebol hoje, ela evoluiu e vem evoluindo muito, mas precisa fazer uma lavagem lá naquele que manda. É lá em cima, lá no dirigente esportivo, que a gente precisa fazer alguma coisa, cara. E senão nós Dentro vamos desse ficar no trabalho, ostracismo. dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, eu vi uma entrevista do Marinho, não sei com mais quem que eles estavam na Rádio Dourado, e ele me falou algo que eu acho interessante, até a gente comentou um pouquinho antes, sim, que ele falou assim, ó, hoje a palavra de ordem também é metodologia, Uhum. né, nessa formação. Cara, um clube como o Criciúma, né, no tamanho que tem, nós temos que ser real, é um clube que fez uma história gigante, de repente até maior do que ele poderia ter feito como uma cidade de 200 mil habitantes, né, comparado com os grandes times no Brasil e tal. É uma história maravilhosa, mas que Uhum. é uma história assim, dá para botar num livro, porque não tem a atração da grande mídia, porque é um lugar pequeno, uma cidade pequena, e chegou muito longe em vários momentos. Mas tu vê o nosso título mais comemorado, tu pega a maioria dos jogadores que eram da base, né? E aí você. Tinha muito jogador da base. E claro que a formação está cada vez mais difícil. Eu comento muito que eu converso com vários treinadores, tanto de escola de futebol como base. Tá difícil achar atleta, a gurizada não quer mais, né? Não quer, trocou Uhum. a bola que a gente passava na rua pelo celular e tal. E a necessidade de entender isso, de fazer uma metodologia de base de um time que tu saiba, né, que tu tem esse controle do atleta,
E aí tu passei por alguns lugares e vi trabalhos muito legais que eles sabem, por exemplo, quantos treinos de habilidades individuais ou de movimentos defensivos individuais o atleta vai ter quando ele chegou com 7 anos até o sub-15 dele, por quanto ele vai passar. Então, assim, ter isso não vai dizer que o cara vai ser bem sucedido, mas você pelo menos tem uma ideia de como ele possa chegar, né? E às vezes você vê Então, nesses clubes nossos menores, tu não tem muito isso, né? O treinador que vem, faz aquilo que está na é, cabeça dele, e aí. essa semana tivemos uma discussão em um dos grupos da internet, o cara queria que eu desse uma pincelada do que eu achava que tinha que fazer sobre futebol, né? E eu acho que eu tenho uma ideia muito, ela não é uma ideia fechada, mas ela é uma ideia de iniciar, que assim, o Criciúma tem uma característica, né? E nós não podemos fugir da nossa característica, né? Nós tivemos sempre times fortes, guerreiros, brigadores, né? De velocidade, um centroavante, né? Um atacante, um lateral que é veloz, um lateral que marca, né? Um zagueiro que é mais forte, um zagueiro mais técnico, né? Então, assim, o Criciúma sempre um cara de bola parada boa, um centroavante de área, dois atacantes pelas laterais, sempre uma reposição boa nessas funções. E o Criciúma, com o tempo, ele foi mudando as características dele, assim. E por que ele foi mudando? Porque não tem uma metodologia, né? A gente, muitas vezes aqui, quem está resolvendo o problema do Criciúma é um treinador que chega e traz 6, 8, 10 jogadores, né? Monta o grupo, esse grupo não deu certo, chega um treinador, traz 5 jogadores daqui, mais 5 lá, daí ele fica com 15 que tinha, mais 5 que ele trouxe, daí ele não aproveita ninguém da base, a base não consegue chegar, só chega no susto, né? E Ah, aí quando machucou dois chega, laterais. e quando chega o time tá tudo desmontado, o guri vai se dar mal? Não tem jeito. Aí assim, aí o cara. Aí é o seguinte: a mesma paciência que ele teve com o jogador ruim que ele trouxe, que jogou 10 vezes, lá 12 vezes, ele não tem com o menino da base, né? O menino no primeiro jogo vai mal, no segundo o guri tenta dar uma equilibrada, no terceiro vai pior, ele vai lá e saca o guri do time. Então, assim, são coisas, são situações que a gente não sabe onde é que, como é que vai chegar, né? Eu fico muito preocupado. Então, assim, eu acredito muito que tu tem que ter uma característica e tu tem que seguir aquela característica. Ela tem que vir lá da base? Não sei, mas eu não admito hoje um clube que faz futebol, como o Criciúma faz, com o investimento que tem na categoria de base, de eu ter jogador para ganhar campeonato de base, não tem? Eu acho que é importante ganhar, tu torna o teu atleta vencedor, né? Tu deixa ele com aquela mentalidade vencedora, mas tu tem que formar atleta para ele estar pronto para jogar no profissional. Faltou 2 jogadores no profissional, ele tem que estar pronto. Ah, mas eu tenho esse aqui só para mim ganhar o estadual de o sub-20. Cara, eu quero ganhar o brasileiro da Série B, eu quero ganhar o brasileiro eu quero ganhar a Copa do Brasil. Eu quero não cair, eu quero jogar a Libertadores, Sul-Americana. É isso que a mentalidade tem que mudar. E tu vê a história do problema, o maior campeonato de base aí para nós, né, que é a Copinha. Eu estava vendo as estatísticas ali de times que foram campeão ou de artilheiros. Quase a maioria dos artilheiros de Copinha não vingaram depois no profissional, cara. Então, Sim, não a quer grande dizer que maioria. ser campeão ou ser um Claro que artilheiro não. lá, o cara vai ser. Que isso não. Se confunde muito também isso, né? A formação e ser campeão, né, cara? Antigamente, se tu lembrar, antigamente, se fizer uma, uma retrospectiva, antigamente as seleções de base do Brasil, sub-20, sub-17, pouquíssimos chegavam ao time profissional de qualidade. Pouquíssimos. Lógico que hoje virou um baita do negócio. Hoje tu bota uma camisa da seleção do menino na 16, na 17, na 18, ele já está vendido. Se ele não vai estar na primeira linha, lá na primeira, não vai estar no Real, não vai estar no Barcelona, não vai estar no Porto, não vai estar no Bayern, não vai estar no Chelsea, mas ele vai estar lá no Dinamo, lá no Dinamo, ele vai estar lá no Shakhtar, né? Ele vai estar naqueles clubes da segunda linha, da Uhum, terceira linha do futebol. Mas os caras vão estar cheios de dinheiro, né, cara? claro. Vai sair aqui do Brasil do 20 mil por mês para ganhar 20 mil dólares, 50 mil dólares, né, cara? Então, hoje, tu botou a camisa da seleção, tu vai ganhar uma prateleira. Antigamente, não, antigamente para jogar tinha que ser bom, cara. Antigamente, para o cara jogar, ele tinha que ser realmente extra classe.
Hoje já basta o cara estar fisicamente voando, né? O cara ser disciplinado, o cara ter uma consciência, né? Uma intelectual melhor do que uma maioria. O cara joga bola hoje, cara. Né? Buscar esse equilíbrio, né, cara, da parte física com a inteligência. E eu digo até inteligência emocional, né? Voltando agora para a gente encerrar naquilo que a gente estava falando das escolas, das coisas, isso gerava uma inteligência emocional na gente, porque tu estava ali competindo desde da quinta série lá da escola, de querer viajar e de não sei o quê. Hoje tu vê os caras vão jogar, eu fui ver campeonato sub-20 aí, que os caras parecem que têm medo de dar um drible, e isso tá perdendo. Só que se tá perdendo lá, e a gente quer ganhar dinheiro com futebol e quer gerar atleta, nós temos que trazer aquilo que estava lá para dentro aqui do treinamento, de formar isso dentro, né? E eu vejo que falta um pouquinho disso, assim, dessa coisa de formar mesmo o jogador, não aprender a chutar bola ou cruzar bola, né? Mas trazer essas múltiplas inteligências nele para que ele possa se tornar um cara completo. Hoje se fala tanto assim, hoje se fala tanto em respeitar as individualidades do ser humano, né? O cara que é melhor com número, outro é melhor com as artes, outro é melhor, né? O futebol é a mesma coisa, né, cara? Se eu tenho um jogador que o negócio dele é velocidade e drible, eu tenho que aproveitar a velocidade e o drible dele, eu tenho que deixar ele cada vez mais solto, né, naquilo ali. E hoje eu acho que assim o padrão tático do futebol está tirando, está colhendo algumas, está cortando, né, podando algumas habilidades individuais do atleta, que era onde realmente ele ia fazer a diferença, né, cara? Onde ele pensa na frente, né? É aquele cara que é o seguinte, eu vou dar uma caneta no cara, enquanto eu não der, eu não vou parar, eu vou de novo, eu vou de novo. Aí não interessa que eu errei 3, eu vou na quarta, daqui a pouco ela vai passar, daqui a pouco eu vou fazer o gol, daqui a pouco eu vou criar uma jogada. Ah, tá, tudo bem, o futebol ele é muito mais coletivo hoje, ele é muito mais coletivo, mas o individual é que vai, de repente, resolver aquele jogo, né? Na verdade, é o individual que vai resolver a partida, né, cara? Aqui no Brasil tem muito isso, né? Dois aspectos. Entra naquilo que tu estava falando da área que tu trabalhou. Se tu não quer, se tu vai trabalhar com um time de mais posse de bola, mais tático, então que não contrate esse jogador veloz, né? Exatamente, né? Mas o segundo ponto também, volto também no Guardiola, que para mim é um dos caras que eu mais leio e gosto. Tem no livro dele, quando ele chega no Bayern, e eles estavam ganhando o jogo, mas o time meio trancado assim, aí no livro diz que ele chega no vestiário e fala para os jogadores, né, vocês acham que eu gosto do tic-tac? Eu odeio o tic-tac. O tic-tac quer jogar para o lado, que não tem produtividade, eu odeio isso. Vocês são o Bayern, vocês são os melhores em velocidade no último terço de campo. Eu quero que vocês saiam organizados aqui, mas chegou no último terço, cara, vocês são os melhores, vão para cima, vão driblar, vão fazer o que vocês sabem. E é isso, né? Hoje a gente. Os caras queriam absorver o que ele tinha feito lá, né? Lá. Não era isso que ele estava pedindo. Eu me lembro bem dessa parte do livro. E às vezes o treinador quer chegar e quer fazer isso, né? Não, agora eu tenho uma ideia tática, eu vou fazer, mas, poxa, se tem um atleta veloz para fazer isso, e ele vai na linha de fundo, não precisa botar o cara com a perna invertida, porque agora todo mundo está invertendo a perna. Exatamente. E aí saiba ter essa inteligência, né, na hora de fazer. Sabe que o Grêmio tem um jogador hoje que até está sendo vendido, parece que já foi vendido para os Estados Unidos, que é o Ferreirinha, né? E eu vejo Ferreirinha assim, cara, eu conheci 200 Ferreirinha. 200. Quando era na época de futebol, né? Um atacante de velocidade que não quer saber e parte uma, parte duas, parte três, e ele vai para dentro. Lógico, né? Ele tecnicamente ele é melhor, né? Mas eu quero dizer assim, com a característica, né? Sim. Característica de velocidade, vou para dentro e parto mesmo, não tenho medo e tal. E os caras foram cortando isso aí, foram dizendo, né, esse jogador é peladeiro, isso aí é peladeiro, não serve com o time, não serve com o time. E eu gosto, né? Eu gosto de jogador assim, cara. Eu gosto de jogador que ele vai para dentro. Se ele pegar 10, ele vai 10, porque ele está fazendo aquilo que é dele. Ele está entregando o que é dele melhor, cara. Não, e ele está fazendo no lugar que tem que ser feito, né? O problema é o zagueiro querer fazer isso, o volante sair driblando. Então, exatamente. essas coisas que para mim é difícil ainda entender, assim.
Porque, cara, nenhum material que você lê fala para o cara que é driblador na última linha voltar para trás e fazer um passe para chegar. Cara, tá no último terço, é a tua qualidade. Nós somos o Brasil, né, cara? É o Tá país que dentro dos mais caras, né? exporta esses caras. E a gente É quer isso aí. poldar eles. Cara, o É isso papo aí. tá bom aqui, mas nós estamos. Se não para, a gente vai É verdade. longe. Mas eu queria te agradecer por esse tempo, assim, de compartilhar um pouco dessa tua história, porque, como eu falo, assim, cara, o futebol é muito amplo. Tem pessoas que amam o futebol, que não tiveram o meu talento, que eu não consegui jogar bola, que de repente não vão ter, às vezes estão até insistindo nisso e poderiam pensar em estudar em outros setores e poder trabalhar. Uhum, Ah, mas eu não consigo ser uhum, treinador, mano. Pode ser um diretor, né? Eu acho que e cada vez mais o futebol está esperando pessoas que desejam se capacitar para fazer o futebol virar o que o mundo está virando e nós ainda estamos tentando engatinhar aqui no Brasil. uhum, Então, acho muito importante. Tu é a primeira pessoa que eu converso aqui que trilhou esse caminho. Eu acho que é uhum. interessante para quem está ouvindo entender isso. E é legal porque tu falou de todos, meio que todos os caminhos, né? Tu foi auxiliar técnico, trabalhou como diretor e acabou numa rádio que também eu acho que é uma das áreas mais gostosas de trabalhar no futebol, é estar debatendo depois de jogo e tal, e programas de debate. Então foi Uhum. muito interessante, eu queria te agradecer. E eu peço que todo mundo que fala comigo, que termine dando assim eu falo conselho porque eu ainda não achei a palavra certa para falar, mas não seria conselho, mas seriam dicas para aqueles que desejam trilhar esse caminho, de repente viram nesse caminho que tu trilhou uma possibilidade para eles também. O que tu deixaria assim para essa galera que vão estar ouvindo depois desse papo aí? Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade aí, né? Porque eu entendo, lógico, que a gente que gosta do futebol, a gente pode ficar falando 5 horas aqui, 10 horas, não vai encerrar nunca o assunto, né? Mas a oportunidade de passar, né? De poder ter falado para ir para toda a galera que vai acompanhar aí. Eu sei que tu já trabalhou no mundo, né? Tu está no mundo, então as pessoas do mundo que vão acompanhar isso aí, que eu fico muito grato pela oportunidade, né? De conversar com todo mundo. E tu falou uma coisa ali que é real. Hoje tu quer trabalhar com futebol, se o pessoal quer estar no futebol, hoje o futebol abriu um leque de opções, né? Hoje tu pode ser analista de desempenho, tu pode ser um scout, tu pode treinar goleiro, tu pode treinar zagueiro. Hoje o futebol, ele tem tanta coisa para fazer. O que eu acho que a pessoa tem que fazer é o seguinte, ela tem que concentrar naquilo que ela quer e investir naquilo, né? Se ela quer ser treinador, ela pode passar por fases, mas ela tem que ter na mente dela e as pessoas que estão com ela têm que saber isso. Ela não pode querer, no meio do caminho, ela cortar um. Não tem? Ela tentar fazer aquele caminho ali de uma maneira mais curta. Ele tem que estar bem delimitado na mente dele, que assim, ó, eu quero ser treinador. Então eu vou começar aqui, eu vou sempre dizer, ó, eu estou aqui de auxiliar, tá, mas eu quero ser treinador. Eu estou aqui de gerente, mas eu quero ser treinador. E eu estou fazendo curso de treinador. Eu acho que o cara tem que se especializar, o cara tem que estudar, tem que estudar. A gente fala, eu falo treinador, eu vou falar do Brasil, elas são muito difíceis de acontecer, são muito. Hoje, vocês olharem, hoje no Brasil tem 60 clubes entre Série A, B e C, um pouco mais, né? Porque a C tem um pouco mais. Mas é os mesmos treinadores, eles só mudam de lugar, um está aqui, o outro está ali. O mercado é muito fechado. Então, assim, se vocês têm o desejo, o sonho, ó, preparador físico, preparador de goleiro, fisioterapeuta, massagista, analista, cara, tem tanta coisa para fazer no futebol hoje, cara. Filmar, editar o vídeo, entregar um trabalho para o treinador. Cara, tem tanta coisa para fazer no futebol. Vai atrás, cara. Vai atrás. Eu sei que tem muita gente que tem um sonho e a gente sabe que às vezes assim tem que abrir mão de muita coisa, né? Tem que abrir mão de muita coisa para tu fazer o futebol. Mas se tu vai abrir mão de algum jeito, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa para fazer o que tu quer. E então, sendo futebol, eu aconselho, é um negócio, é um esporte maravilhoso. Vocês vão encontrar muita coisa ruim, vocês vão ter muitas decepções, né? Não é só, nem a gente falou no começo aqui, o futebol
1% de verdade, 99% ele é sonho, né? Só tem 1% aí do mundo que vive um futebol, o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? É 1%, tá? O resto é o futebol sofrido, que o cara tem que guardar o dinheirinho, a carreira é curta, né? O cara tem que ralar, tem que se preparar para o futuro. Então, eu acho que é muito legal, mas e aconselho a todo mundo que tem. Até digo um negócio para ti, que todo mundo que acha que fazer futebol é fácil, que gostaria de fazer futebol, tinha que trabalhar no futebol, tinha que passar uma partezinha da vida dele ali dentro para entender como é difícil fazer as coisas lá dentro. Beleza? Cara, obrigado aí. Você está assistindo também, eu sempre peço, né, compartilhar aí o vídeo para mais pessoas, curtir o canal, se inscrever. E Guto, também visite, fala de novo aí do teu novo projeto aí, quem está da região Legal. para visitar. A gente veio aqui em Criciúma, ou passar aqui por Criciúma, a gente está montando um parque de aventuras lá na barragem do Rio São Bento, em Siderópolis, chama Alto Jordão Ecoturismo, né? Segue lá no Instagram, tem todas as fotos, a gente faz prova de bike, voo livre, rapel, estamos caminhando agora para outros esportes, para tirolesa, outros passeios, né? Tem trilha, então assim, tem a Pedra Furada lá em Siderópolis, dá uma olhadinha no Instagram lá que vocês vão curtir, e quem quiser dá um cheguinho lá. Vai estar na descrição do vídeo aí, então, os contatos do Guto e também desse estabelecimento aí legal. Quem gosta de aventura, é uma boa É isso pedida aí. aí. E um grande abraço aí e até a próxima para você. Um abraço. Valeu. Obrigado.